Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos aqui hoje mais uma aula onde a gente vai falar sobre esse conteúdo que é do segundo bimestre, que é o povoamento e a economia do ouro em Goiás. A gente já iniciou essa aula no dia 15/4, semana passada, onde a gente postou no programa um texto que é sobre o povoamento e a economia do ouro em Goiás, com algumas questões. Bom, essa parte da devolutiva das questões a gente vai estar fazendo no segundo momento. No primeiro momento a gente vai estar fazendo aqui os apontamentos sobre o texto e sobre o conteúdo. Bom, vamos lá. Bom, o povoamento e a mineração. O contexto da mineração ele é muito importante na história do Brasil colônia. Por quê? É nesse contexto que a economia do Brasil, em relação ao período da economia do açúcar, a economia da mineração vai trazer muito mais lucros, um maior lucro. O Brasil, nesse contexto, ele vai ser o maior produtor de ouro do mundo e também de diamantes. Uma vez que os países que eram colônias da Espanha, os países colonizados pelos espanhóis, como Peru, Bolívia, Chile, a Espanha aí tinha aí, então, digamos assim, a grande obtenção da prata. Então o Brasil, que era colônia portuguesa, foi o maior produtor de ouro. Então é um tema importante que cai aí em Enem, vestibulares, concursos. E como a gente está aqui na disciplina de cultura goiana, faz parte da história de Goiás, do povoamento de Goiás, e é importante essas questões econômicas também, porque elas caem em concursos aqui também da região, como a gente já comentou em sala para vocês aí, vários concursos a nível, vários trabalhos aí, Polícia Federal, Polícia Militar, Assembleia Legislativa, concurso de prefeituras da região, vários concursos ligados também a órgãos do Estado, sempre tem questões voltadas para a economia de Goiás. Como o fator econômico é muito importante para Goiás, por quê? Porque vai ser exatamente no contexto da mineração que nós vamos ter essa grande boom da economia goiana. A gente pode dizer então que Goiás ele surge, como já sabemos, passa a ser povoado exatamente nesse contexto da mineração. Nós já vimos aí no primeiro bimestre, em aulas passadas, que a ocupação do território goiano acontece séculos antes. Desde o século XVI, e com maior preponderância no século XVII, o território do centro-oeste ele começou a ser ocupado por bandeirantes, por aventureiros, por missionários, padres católicos. Todas essas classes vieram até a região do centro-oeste, já estiveram por aqui, explorando rios, identificando os territórios, em busca de indígenas e principalmente pelo principal objetivo, que era encontrar ouro. Vimos que as questões políticas, então, onde essa região não era região do Brasil, e sim região espanhola, devido à delimitação do Tratado de Tordesilhas. Então, todo esse empenho nessa região central do Brasil, ela ocorre, principalmente ela vai aumentar quando se descobre o ouro. Então é exatamente no século XVIII, onde começa a se encontrar ouro, primeiramente em Minas Gerais e depois na região do atual Goiás, é que nós vamos perceber então o grande momento de migração de pessoas para essas regiões. Lembrando que toda essa região onde hoje é Minas Gerais, Goiás, Centro-Oeste de modo geral, sul do Amazonas, todas essas regiões eram denominadas sertões. Eram regiões além do litoral, regiões inóspitas, inabitáveis, onde se tinha índios. E exatamente esses sertões é que toda aquela questão do mito vai aí alimentar a grande sede do ouro dos portugueses. Bom, já sabemos então que a partir de 1725,
O Bartolomeu Bueno Filho, que é o Anhanguera II, o filho do Bartolomeu, né, que veio aqui pela primeira vez à região da atual cidade de Goiás, encontrou ouro e ele volta depois à região com o intuito já de fundar o arraial. Então, a partir de 1727, o Bartolomeu Bueno Filho, alguns livros falam 1725, mas nos registros históricos que a gente tem sobre a história de Goiás, né, a fundação do primeiro arraial data-se de 1727, que é o Arraial de Santana. Santana em homenagem à sua terra natal, que era a cidade de Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo. A partir do momento que funda o Arraial de Santana, né, ocorre toda essa questão do povoamento, a vinda, né, a migração de várias pessoas para essa região aqui de Goiás, antiga capital. Então, pessoas de várias classes, não, portugueses, né, mineradores, escravos trazidos, né, aventureiros, mascates, comerciantes, tropeiros. Então surge o povoamento. Esse arraial, então, acontece aquela aglomeração de pessoas, né, onde se encontrava ali os veios auríferos, onde se começou a se explorar o veio, às margens do rio, né, e em torno ali daquela aglomeração, da mineração, surgem esses arraiais. Então, arraiais era um termo aí usado para um pequeno povoadinho, bem rústico, né, de casas bem rústicas, erguidas aí de taipa, né, de pilão, que era o tijolo, né, feito aí de estrutura de barro, de madeira, né. Então surge tudo de forma rústica. A partir do momento que se descobre ouro e que se funda o Arraial de Santana, vários outros arraiais também foram fundados na região aqui de Goiás e Centro-Oeste. Então nós tivemos aí de 1727 até por volta de 1750, vários arraiais surgiram. Como, por exemplo, né, o antigo arraial de Meia Ponte, fundado em 1731, que é a atual cidade de Pirinópolis. Né. Tivemos também Arraial da Natividade, Arraial de Água Quente, Arraial de São Félix, Arraial de Porto Real, que é a atual antiga cidade, né, de Porto Nacional, onde hoje, né, está Tocantins, Arraial de Santa Luzia, então, Pilar, Cavalcante, Corumbá, então vários arraiais. À medida que isso encontrando no ouro, né, fixava esses povoamentos e ali fixava-se também pessoas vindas de várias regiões, que não eram só mineradores, que eram pequenos comerciantes, que eram também mascates, tropeiros e principalmente também, né, padres religiosos que eram enviados para essas regiões. Então a gente pode dizer que a origem, né, do povoamento ocorre em função desses arraiais, do erguimento, né, desses arraiais. E aqui em Goiás isso vai dar exatamente no contexto dessa primeira metade aí do século XVIII, a partir de 1727 em diante. Bom, o Arraial de Santana é erguido em 1727, né, e depois nós vamos ter em 1739 o Arraial de Santana, ele vai ser elevado à vila. Ele vai perder, né, essa função de arraiais, esse título de arraiar, e vai ser denominado vila. Então, vai passar a se chamar Vila Boa de Goiás, certo? Fundada aí, né, criada em 1739. Então, quando se criava uma vila, né, obtinha-se um status e passava a ter uma autonomia administrativa maior, certo? Então, essa vila passava a ter aí direito a ter um prefeito, né, a ter um intendente. O que era um intendente? No caso aqui, né, era um tipo de um administrador das minas que se encarregava de regularizar a função, a distribuição dos lotes onde se explorava o ouro, né, de regularizar a extração desse ouro, a fiscalização do ouro e a cobrança dos impostos. Havia também, né, uma Câmara
se tinha uma Câmara com presença de um prefeito, de senadores, de vereadores, né? Essas pessoas, elas eram chamadas de homens bons. Elas eram escolhidas entre eles, né, para formarem prefeitos, vereadores. Esses homens bons eram, dentro das pessoas da sociedade, homens que tinham que ser brancos, que tinham que ter certos bens, né, e essencialmente católicos. Então, pardos, né, homens pardos, escravos libertos não podiam, e pobres principalmente. Então, esses eram os homens bons que faziam parte da administração. Então, havia todo um status. Então, naquela vila se instalava também ali um pelourinho. O que era um pelourinho? Era tipo uma coluna, né? Nessa coluna, a ponta dessa coluna havia um símbolo da coroa portuguesa que representava a administração real, e geralmente em toda a vila havia uma praça. No meio dessa praça instalava o pelourinho, que era o símbolo da coroa portuguesa, da administração portuguesa. E nessa praça, então, em torno dessa praça, era comum que, então, havia ali essa câmara, né, havia uma cadeia, né, dentro dessa câmara havia ali, né, os vereadores, havia um prefeito, havia, né, um ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, havia um provedor-mor, que era responsável pela arrecadação dos impostos, tributos, havia também o prefeito, que, né, cuidava da cidade e tudo, e havia um capitão-mor responsável pela questão da segurança. E também uma capela. Então, a vila, ela vai trazer essa autonomia e ela vai propiciar toda uma organização melhor, uma estruturação, certo? Então, Goiás, a antiga capital, né, de Goiás, ela se torna uma vila a partir de 1739, certo? Então, a gente pode entender que foi uma mudança política muito importante aí. Porém, Goiás só vai realmente começar a ser urbanizado em sentido assim, de construções mais refinadas, né, ruas, né, toda uma estrutura mais de cidade naquela época, a partir de 1750, quando ela se torna uma capitania. Certo? Bom, então, o povoamento, né, ele ocorre, então, mesmo quando arraiá e depois vila, em função da mineração. O povoamento ele vai surgir devido à função econômica, explorando o ouro, arrecadando o ouro, né, toda a dinâmica do ouro aí, proporciona esse povoamento, que ele vai atrair muitas pessoas, e ele vai proporcionar essas mudanças políticas também. Então a gente pode entender que essa dinâmica da economia aqui em Goiás é que vai impulsionar o povoamento. Então esse povoamento aqui em Goiás ele se dá nessas duas etapas. Primeiramente na instalação dos arraiais, né, e depois, né, alguns arraiais, nem todos, né, se transformam em vilas com uma estrutura administrativa melhor. Certo? Dentro dessa dinâmica da economia, tem toda a questão da estrutura da administração colonial também, principalmente a administração chamada administração das minas. Como que era a administração das minas? Ela seguia a seguinte estrutura. Tanto aqui em Goiás como em qualquer outra parte onde houve minas, nós tínhamos aí um intendente ou superintendente, que era espécie de um administrador das minas, que era responsável por distribuir aquele território onde tinha a exploração do ouro, que eram chamadas as lavras e datas, né, regularizar aquele território, né, encarregar de observar, né, os mineradores ali, juntamente com os escravos, explorando essas regiões, regularizar essas regiões. Ele era responsável também por cuidar da ordem das minas, de fiscalizar a exploração do ouro e se encarregar da correta cobrança, né, dos impostos, pagamento dos impostos. Então, digamos que o Bartolomeu Bueno da Silva, o Bartolomeu II, o filho, né, quando ele volta, que ele funda o Arraiá, ele já era nomeado, ele foi nomeado como um dos primeiros intendentes aqui. Juntamente com ele, como a gente já falou, né, nós tínhamos aí o capitão Mor, nós tínhamos o provedor Mor, né, e
capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor, né? Que eram também, faziam parte da administração. Então, depois, mesmo quando fila, nós vamos ter o quê? Um prefeito e alguns vereadores. E mesmo assim, essa estrutura administrativa, ela vai ser toda voltada em função da mineração. Porque o intendente, ele vai ter um cargo muito importante aqui. Nós só vamos deixar de ter um intendente, né, a partir de 1750, quando Goiás, ele se torna, quando, né, a região de Goiás aqui, né, ela se torna independente, uma capitania independente, separada da capitania de São Paulo. Porque essa região aqui do Centro-Oeste, né, ela vai separar, se tornar, dentro do mapa daquela época, uma capitania. Ou seja, uma capitania, ela tinha direito de eleger um governador separado. Então, isso vai ocorrer em 1744, quando o governador de São Paulo, na época, Dom Luiz Mascarenhas, ele assinou um documento, né, com a autorização da coroa portuguesa, do rei de Portugal, separando. Isso aí levou alguns anos até ser oficializado. Então, nós vamos ter um primeiro governador chegando aqui na antiga capital somente em 1750, que foi o Conde dos Arcos, né? Se chamava Dom Marcos de Noronha, que ele vai ser trazido aqui para a antiga capital. E ali ele vai criar, né, um espaço que vai ser a sede do governo, que foi chamado Palácio Conde dos Arcos, que existe até hoje, que é um museu, né? Ele vai criar uma casa de fundição e ele que vai ser responsável por impulsionar toda essa questão de urbanização. Então, se nós compararmos naquela época, né, Goiás, a antiga capital de Goiás, né, com, por exemplo, Vila Rica, onde foi, né, a sede da capital de Minas Gerais, Vila Rica era bem mais desenvolvida. Então, Goiás só vai começar a ter esse desenvolvimento, esse áreas, né, de urbanização de acordo com o contexto, a partir da chegada do Conde dos Arcos, né, que ele vai mandar criar edifícios, ele vai mandar fazer arquidutos para escoamento de água, ele vai mandar construir ruas, né? Então ele vai promover uma série de mudanças a nível de urbanização. Então olha só, a gente pode então concluir, né, e aí, mediante o texto, que o povoamento em Goiás, tanto essa questão de povoamento, de presença de pessoas, quanto também essa questão de urbanização, ela vai ocorrer em função da mineração. Então a mineração ela vai provocar uma verdadeira dinâmica aqui em Goiás, certo? E essa dinâmica também, ela vai ser principalmente em torno da economia do ouro, né? Goiás vai ser o segundo maior produtor de ouro do contexto, porque nós tínhamos Minas Gerais, que começa, bem antes, foi descoberto bem antes as minas, né, da região de Minas, né, a antiga Ouro Preto, antiga Vila Rica, né, Mariana, Sabará, São João del Rei. Então, Goiás ficava em segundo lugar a nível de produção de ouro. E os impostos, né, arrecadados na época também vão estar dentro dessa dinâmica, que foi o quinto, que era o primeiro imposto a ser cobrado, né, em qualquer região das Minas, o quinto, né, equivalia a 20% do ouro arrecadado, pesado, né, que ficava com a coroa portuguesa, que era retirado nas casas de fundição, e também o imposto de captação, que era pelo número de cabeças de escravos que cada minerador tinha. Porque entendia-se que quanto mais escravos um minerador tinha na mina, mais ele, né, tinha possibilidade de se retirar o ouro, de explorar o ouro. Então tínhamos aí o imposto de captação também. Tivemos outros impostos também, como por exemplo a finta. A finta ela era cobrada anualmente, cerca de 15 arrobas, cerca de 30 arrobas anuais. Cada arroba tinha 15 quilos. Então nós tínhamos aí, né, anualmente os mineradores, ou seja, a vila, ela tinha que passar para o intendente cerca de 450 quilos, né, de ouro. Em Goiás nós não tivemos a cobrança da finta.
Então, em Goiás prevaleceu apenas, né, a cobrança inicialmente do quinto e do captação. Outros impostos também eram cobrados, como por exemplo imposto de passagens, né, por passagem na região das minas, imposto para os comerciantes de entrada, né, no caso mascates, tropeiros, né, outros impostos anuais por parte de moradores, por parte de comerciantes. Então eram impostos, né, significativos. Mas a dinâmica da economia mesmo, ela girou em torno da cobrança do quinto e da captação aqui em Goiás. Bom, pessoal, então, concluindo esses apontamentos, né, a gente define que em Goiás, né, o contexto do povoamento vai ocorrer no século XVIII, a partir do momento que se descobre o ouro, há essa dinâmica do povoamento e também essa questão da urbanização, certo? Bom, nós vamos fazer agora, então, a devolutiva das questões, com base no texto. Nós tivemos aí, então, 8 questões relacionadas ao texto, que foi o texto que nós postamos para vocês, aquele texto ficha no programa, né, no dia 15, texto Povoamento e Economia do Ouro em Goiás. Então vamos lá, a primeira questão sobre os arraiais, né? Em 1727, às margens do Rio Vermelho, fundou-se o Arraial de Santana, antiga capital de Goiás. No mesmo contexto, vários arraiais foram criados em toda a região de Goiás. O que eram os arraiais? Por que surgiram de forma rápida e como funcionavam? Então, os arraiais eram pequenas aglomerações que surgiram, né, em torno das minas, da mineração. Então, formou-se ali um aglomerado de pessoas, né, de várias classes, mineradores, né, escravos, pequenos comerciantes, mascates, tropeiros que vinham de outras regiões. Né. Essas pessoas chegavam, né, chegavam nessa região das minas e ali elas foram formando pequenas casas, casebres, né, casas de taipa, né, de tijolos e tudo, uma coisa bem rústica mesmo. E essa aglomeração, ela ocorria onde? Né, às margens dos rios, né, aonde ocorria a exploração do ouro, né, em frente às lavras ali. Como, por exemplo, né, o Arraial de Santana, né, que é a antiga capital de Goiás. Quem já foi lá, né, quem lembra dos vídeos também que a gente mostrou, né, aquele vídeo que a gente mostrou no início das aulas, a cidade ela se desenvolve, o Arraial de Santa Viu, exatamente em torno, né, tanto na margem esquerda quanto na margem direita do rio, onde ocorreu ali a exploração do ouro. Então, os arraiais eram pequenas aglomerações populacionais, né, de várias classes, em torno ali da exploração do ouro. Bom, por que, né, esses arraiais, né, surgiram de forma tão rápida e como funcionava? Como funcionava a gente já acabou de responder. Né? Eles foram feitos em função da mineração, da exploração do ouro, né, e ali serviu ali para o quê? Alojamento das pessoas, né, de mineradores, de escravos, né, de comerciantes, tropeiros, né, mascates. Então, era moradia, né, mesmo que de forma rústica. E funcionava um pouco de forma irregular, porque não havia ainda uma estrutura, né, como se fosse uma cidade, não havia ruas, não havia edifícios. Né? Então, arraiais eram estruturas irregulares. Né? E por que eles surgiram de forma rápida? Porque na medida que se descobriu o ouro, ou, né, na mesma proporção que quando era descoberto em outra região, né, várias pessoas vinham. A coroa portuguesa, o que ela fazia? Ela leiloava aquelas regiões auríferas para particulares, né, para mineradores, principalmente os que tinham mais escravos, e os que ganhavam o direito ou chegavam, né, a pagar uma certa quantia para explorar aquele ouro. Aquele ouro era explorado e depois, né, tirava a parte que pertencia à coroa portuguesa e o resto ficava para o minerador. Então,
à medida que se anunciava que tinha ouro, né, corria toda aquela migração, todo aquele povoamento para esses arraiais, certo? A número 2, como funcionava a administração das minas no Arraial de Santana? Não só no Arraial de Santana, né, como em todas as regiões onde houve a mineração no Brasil, a administração ela funcionou de uma forma bem estruturada, uma política administrativa muito bem montada. Então nós tínhamos aí o intendente ou superintendente das minas, que era o maior cargo ali na administração das minas. Por exemplo, o Bartolomeu Bueno foi um superintendente. Ele tinha a responsabilidade de regularizar a distribuição das datas, né, que eram os lotes onde explorava o ouro, regularizar isso entre os mineradores, a função de manter a ordem no local, de fiscalizar a exploração do ouro e também a arrecadação de impostos. Então era um cargo muito importante. Juntamente com o intendente ou superintendente, nós tínhamos aí um capitão-mor, que era geralmente um militar responsável pela segurança. Ele não trabalhava sozinho, tinha juntamente com ele os chamados dragões, né? Os dragões de segurança, que eram militares da coroa portuguesa, que vieram para essas regiões para montar guarda, fazer praça, como falava na época, né? Cuidar da segurança. Então, além do capitão-mor, nós tínhamos o ouvidor-mor, que era responsável pelas questões da justiça, né? De manter as leis, fazer julgamentos, causas, né? Da justiça de forma geral. Nós tínhamos também o provedor-mor, que era responsável pelo quê? Os gastos públicos, as questões que estavam com, né, dinheiro público, obras públicas, etc. Então nós tínhamos aí, né, uma administração bem montada. Apesar dos arraiais serem de início muito irregulares, né, que não tinha aí né, uma estrutura de cidade, eram bem pequenos, né, vilas também depois, né, a administração, ao contrário, era muito bem estruturada, certo? A número 3, aponte como foi organizado e explorado o ouro no Arraial de Santana. O ouro aqui em Goiás, ele predominou o estilo, a exploração do ouro de aluvião. O ouro de aluvião é o ouro retirado, né, das encostas, né, às margens dos rios. Então o que fazia? Represava aquela água do rio, do córrego, né, para diminuir até um determinado pedaço, até um determinado espaço. E ali ficava aquele cascalho, né? Ali naqueles cascalhos, os mineradores, juntamente com os escravos, eles usavam a bateia, né, que era tipo uma peneira, né? Aquela bateia era mergulhada naquele cascalho e ali eles iam, né, procurando, retirando ali pequenas partículas de ouro, pequenas pepitas de ouro. Então predominou a exploração do ouro de aluvião, né, no leito dos rios e córregos, e também bem no sopé, né, nos pés das montanhas e serras, certo? A número 4. Com base na tabela da produção de ouro na colônia, né, o que podemos notar sobre a exploração do ouro? Com base na tabela, nessa tabela da produção de ouro na colônia brasileira, nós temos aqui datas em quinquênios, né, que é a cada quinquênios, né? Depois o Estado, né, Minas Gerais, Goiás, faz uma comparação, Mato Grosso também, produção de ouro. Né? Então, nós temos aqui, percebemos nessa tabela, que há uma evolução em Goiás da produção do ouro em quilos, principalmente a partir de 1730, né? Depois, aqui de 1730 a 1734, é indicado 1.000 quilos. Depois de 1750 a 1754, nós vamos ter 5.880 quilos.
Já a partir da década de 60 aqui do século, né, dos anos de 1760 em diante, nós vamos perceber um decréscimo. Então, o que nós podemos deduzir disso aqui? Que em Goiás, o auge, né, digamos assim, o boom do ouro vai ocorrer principalmente a partir de 1730. Em 1730 nós vamos ter um aumento da produção do ouro, da arrecadação do ouro, digamos assim, né, da exploração do ouro. E em 1750 em diante, nós vamos ter o auge da exploração desse ouro. Correto? A questão número 5. Identifique as mudanças políticas ocorridas em Goiás no período de 1739 a 1749. Olha só, em 1727, né, Goiás, né, a antiga capital, começa com um pequeno arraial, Arraial de Santana. Em 1739, ela vai ser eleita a vila, ela vai se tornar uma vila, né, que ela vai ganhar todo um status, uma casa de câmara, cadeia, né, prefeito, vereadores, maior autonomia administrativa. A partir de 1739, então, ele deixa de ser um arraial e passa a ter a condição de vila. Vai se chamar Vila Boa de Goiás. Né? Ela vai ter maior autonomia. Então, nós vamos ter, além do intendente, nós vamos ter, né, os governadores, né, e um prefeito. Exatamente. Né? E esses homens eleitos aqui, entre eles, não havia nenhuma votação pública aqui, né? Nada no sentido democrático. Esses homens eleitos aqui, indicados, na verdade, eles eram chamados de homens bons. Né? Esses homens bons, entre aspas, eram que, né, um homem branco, que tinha algumas posses e que era católico. Ok? Então, depois, em 1749, é quando Goiás se torna, a partir de 1749, uma capitania, ou seja, uma região separada, independente, porque ela pertencia à capitania, né, de São Paulo e de Minas Gerais. A capitania de Minas Gerais, em 1710, ela fica independente. Então, Goiás só vai ser uma capitania independente a partir de 1749. Em 1750 chega para Goiás o primeiro governador, Dom Marcos de Noronha, que era conhecido como Conde dos Arcos. Então, o Conde dos Arcos, ele chega, ele vai fundar uma casa de fundição, ele vai olhar o palácio do governador, ele vai promover toda uma urbanização. Então, nós temos dois momentos importantes de forma política aí. É quando a antiga capital se torna uma vila, né, 1739, né, com autonomia, com prefeito, com vereadores, com a cadeia, né, com uma estrutura administrativa bem mais fortalecida, e depois, a partir de 1749, quando se torna uma capitania independente, com a chegada em 1750 do primeiro governador. Certo? A número 6, como ocorreu a questão dos impostos sobre a exploração do ouro na capitania de Goiás? Bom, não só na capitania de Goiás, mas em todo, né, a região da exploração do ouro, como Mato Grosso, né, em Minas Gerais. O primeiro imposto, o principal imposto cobrado de início era o quinto, que equivalia a 20% da produção do ouro. Então, era-se estipulado uma data, esse ouro era transportado para uma casa de fundição. Em Goiás não tínhamos uma casa de fundição. Então só se criou uma casa de fundição a partir de 1751, quando o Conde dos Arcos veio. Então o ouro era levado para Minas ou para São Paulo, para ser fundido na casa de fundição. Ali ele era derretido, né, num forno,
muito bem quente, né, alto grau aí, e colocado numa forma onde ele tinha ali os símbolos da coroa portuguesa, uma série de símbolos. Então, esse processo era chamado de quintação. O ouro saía em barra, quintado, ou seja, selado. E ali se pesava o quinto. Na casa de fundição era pesado e já retirava a parte que pertencia à coroa portuguesa. Então, outro imposto foi o captação, que equivale ao que é número de escravos. É como se fosse aí aquela, né, coisa per capita, igual fala lá no texto. Né? A determinada quantidade de escravos, né, entendia-se que produzia mais ouro, explorava mais ouro. Então cobrou-se pelo número de escravos, exatamente para evitar o contrabando ou a desorganização. Aí. Houve também a finta, que equivalia a 30 arrobas anuais, ou seja, 450 quilos anuais. Porém, em Goiás, não vai haver a cobrança, não houve a cobrança da finta. Nós tivemos de início, o quinto. Depois, de 1736 até 1750, o quinto ele é paralisado. Vai ser cobrado apenas a captação, porque começou a haver muito contrabando. Deslocar esse ouro para outra região para ser fundido, começou a haver uma grande quantidade de contrabando. Né? Então, quando chega o primeiro governador, Conde do Saxe, em 1751, ele vai criar uma casa de fundição na antiga capital. Aí volta o quinto a partir de 1751. Então, em Goiás prevaleceu o quinto, né? O imposto de captação sobre escravos, outros impostos também, que era o imposto de passagem pelas minas, que era uma cobrança feita em cima de mercadorias, né? De comerciantes, de mascates, imposto sobre vendas dessas mercadorias. Havia um imposto também anual cobrado da população, né? Havia imposto também do dízimo, né? Que era um dízimo cobrado da igreja. Então, eram os mais significativos mesmo que nós tivemos em Goiás, aqui vai ser o quinto, né, e o imposto de captação. A número 7, o que eram as casas de fundição? Como a gente já falou para vocês, né, as casas de fundição, ela era um local, aqui em Goiás não havia uma casa de fundição de início, só a partir de 1750, onde esse ouro era levado para ser o que? Derretido, transformado em ouro em barra, quintado com selos da coroa portuguesa, e ali era pesado. Então, as casas de fundição, ela era o ápice ali da mineração, né? Digamos que seria assim o último estágio da mineração, porque era ali, né, que o ouro ia ser pesado, né? Era ali que era retirada a parte da coroa. Né? E caso não desse ali a quantidade certa, né, aquele minerador, né, entrava em dívida, a própria capitania, a própria região entrava em dívida. Então, as casas de fundição era onde aconteceria o produto final do ouro. Ele era transformado em barra, ele era fundido. Certo? Então, as casas de fundição, elas tinham essa função aí, né, de arrecadar o ouro, né, transformá-lo em barra e depois, né, já retirar ali o quinto que pertencia à coroa portuguesa. Última questão, a questão número 8. Argumente o perfil econômico de Goiás a partir de 1778. A partir de 1778, nós vamos ter que praticamente a estagnação da exploração do ouro. Né? A gente viu lá, de acordo com aquela tabela, que já a partir de 1760, a exploração do ouro já não começa a dar vantagens. O ouro começa a entrar em decadência. Então, iniciando aqui em 1778, 1780, né, já não se achava mais ouro nessas vilas, nesses arraiais. Então começou a haver o abandono por parte da população, mineradores, né, mascates, comerciantes, para outras regiões.
Então, o perfil aqui econômico vai ser um perfil de decadência. Então, nós vamos entrar na decadência da mineração e também na decadência econômica. Por quê? De forma muito rápida, o povo que ficou aqui na região, Goiás, esses goianos, eles vão ter que aprender, então, a lidar com a agricultura e com a pecuária, que vai ser o grande meio de subsistência aqui, então, né, até aí a segunda metade, né, digamos que do século XX, né, onde depois que vai surgir, constrói a capital de Goiânia, onde começa a vir pequenas indústrias, né, onde vai um pouco antes também começa a chegar linhas de trem de ferro que traziam mercadoria de outras regiões, levavam, né, é que nós vamos ter, devido a essas linhas de trem de ferro, estações, né, cidades foram surgindo em torno dessas estações, é que Goiás ele vai dar aí, né, passos em sentido de progresso. Então, nós começamos aí no final do século XVIII, início do século XIX, com um perfil de decadência. Ok? Bom, então, a nossa devolutiva, ela termina por aqui, né? Onde a gente fez aí, né, os apontamentos em cima dessas 8 questões aí. Então, né, vocês, na medida do possível, se for preciso acrescentar alguma coisa aí no caderno, na resposta de vocês acrescentem, né? Não que tenha que estar exatamente como o do professor, mas se for necessário acrescentar alguma coisa aí, vocês acrescentem, ok? Bom, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas imagens retiradas aí de arquivos históricos, de livros, né? Na verdade, não são fotos, são pinturas, né? Naquela época a gente nem falava pinturas, né? Século XVIII, século XIX, são desenhos, né? Eram chamados de prospectos. Então eram pinturas, né? E desenhos também de viajantes, de estrangeiros que estiveram no Brasil em missões científicas. Muitos desses viajantes eles eram, né, naturalistas, eles eram biólogos, né, geógrafos, cientistas, médicos, que vieram em missões a pedido da própria coroa portuguesa, no século XVIII e XIX, fazer uma série de catálogos, né, de registros. E muitos desses registros, dessas obras, depois elas foram editadas. E no decorrer das suas viagens, eles estiveram no interior do Brasil, também passaram por Goiás, fizeram vários registros. Então aqui nós vamos começar pelo o Rugendas, né? John Montes Rugenda, que esteve aqui em Goiás, e ele retrata aí, por exemplo, né, os habitantes de Goiás aí, nesse contexto, exatamente no contexto que nós já estávamos no declínio da mineração e já no início, né, de uma urbanização. Então aí nesse caso nós temos um desenho aí representado, né, a característica do vaqueiro, né, que usa aí do animal, né, que aparece aí nessa pintura, nesse desenho aí do Rugendas. Nessa imagem aqui, nesse desenho, né, nós temos aí o Thomas Ender, né? O Thomas Ender era um austríaco que ele veio para o Brasil, né, por volta de 1817. Ele chegou até Goiás, passou por Goiás aqui, e interessante que muitas das suas obras, né, ele registra aí panorama de paisagens, né? Então a gente pode perceber aí, né, na linha horizontal, né,
sempre destacando aí o céu acima, né, espaços livres abaixo, né, demonstrando aí a riqueza da paisagem, né, que cercava aí, né, na época, né, Goiás, né, a cidade de Goiás. É interessante notar aqui que nesse contexto que ele passava por aqui, Goiás, cidade de Goiás, ela foi concedido o título como capital da capitania de Goiás, né? O Dom João VI, que já se encontrava aqui no Brasil. Então esse desenho dele aí destaca bem, né, a riqueza, né, da cidade, envolto aí a uma paisagem muito rica. Vocês podem perceber aí, né, um carro de boi, né, com pessoas aí, escravos à frente, trabalhando, tudo ali um capitão, né, à frente, e a riqueza ali, né, envolve na Serra Dourada. Então, o Thomas Ender, ele também era um artista que registrou aí a sua passagem por Goiás, aqui pela cidade antiga capital. Nós temos aqui agora um relato, né, do John Emanuel Poe. Então, Poe, como era conhecido, ele era um austríaco que percorreu Goiás, né, a província de Goiás, a partir de 1818, entre 1808 a 1820. Apesar dele ter efetuado registros assim, um pouco críticos, né, a gente pode perceber a riqueza dos detalhes nos seus registros, né, no seu registro. Então, no caso, quando ele passou aqui por Goiás, ele visitou Vila Boa também na época, né, já tinha aí sido concedido o título de capital da província de Goiás, e ele passou por Pirenópolis, por outras cidades. É interessante esse relato aqui que ele vai falar das antigas, né, Pirenópolis, né, antiga arraial de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, ele descreve aí, né, que a cidade fica entre serras derivadas dos Montes Pirineus, duas colinas banhadas pelo Rio das Almas, né? Mais abaixo ele vai falar, existe ainda, né, um lugar, várias igrejas, todas, né, diminutas, um hospício franciscano Santo Sepulcro, Jerusalém. Ele vai dar detalhes das igrejas, falar que são igrejas pequenas, né, pouco significantes, detalhes das cidades, né, da cidade, da urbanização. Bom, é importante lembrar aqui que apesar da crítica, né, que um ponto interessante, né, nós devemos entender que essa visão desses estrangeiros, né, que é uma visão eurocentrista, né, então eles se pautavam sobre a ideia de civilização e cultura que eles tinham. Então era um olhar eurocêntrico, né. Então apesar da crítica, né, mas também há aqui a riqueza dos detalhes, dá para a gente perceber, né, como era, né, a simplicidade das cidades, mesmo nesse contexto de urbanização em Goiás. Dá para notar aqui os detalhes, ok? Nós vamos ter aqui também o inglês, né, o Bruchel, que era como era chamado, né, William Bruchel, que veio ao Brasil a partir de 1825, visitou várias cidades de Goiás e também fez interessantes registros artísticos, né, prospectos sobre a cidade de Goiás. Então nós vemos aí três imagens, né, que dão aqui a ideia, né, de como era essa urbanização aí, né. Então nós vemos aí, né, a Praça do Coreto, né, a primeira imagem aqui, né, o desenho do chafariz, que hoje, né, é preservado e tombado com patrimônio exatamente, fica no mesmo lugar, né, que está ali em frente à Praça da Câmara e Cadeia, que é o Museu das Bandeiras, né, que era a antiga cadeia. Então o chafariz fica ali bem um pouco abaixo. Nós temos aí, né, o Largo da Matriz, que é hoje a Praça Central, né. Essa matriz que mostra aí na foto é a Matriz de Santana,
que existe até hoje, apesar depois de várias reformas, ela desabou 2 vezes, é uma igreja bem antiga, né? Ela foi construída um pouco depois da chegada do Bartolomeu Bueno, filho, se não me engano, 1729, quando ela começou a ser erguida. Então, ela está, essa pintura é realmente desse local. Nós temos bem ao lado ali, né, a Igreja da Boa Morte, que é o museu que é hoje, né, que não é mais igreja, que hoje é um museu de arte sacra. Essa igreja foi construída em 1769. Nós temos essa pintura aí também. E nós temos aqui também, ainda pelo Bruxel, né, a cidade de Meia Ponte, né, abaixo aqui, né, o registro da cidade de Meia Ponte atual, Pirenópolis. Antigo, né, cidade de Meia Ponte atual, Pirenópolis. E por último nós temos aqui o Castelhau, né, que também passou pela província, mais ou menos nesse mesmo contexto, 1818 em diante. Né? Depois, bem um pouco depois, né, da presença desses outros viajantes, e o Castelhau registrou aí também, a cidade, né, de Goiás. Né? Então a gente pode ver aí nessa procissão, justamente no pintada aí, né, justamente no contexto da Semana Santa, onde ela passa aí exatamente, né, em frente à matriz de Santana, e ela está saindo lá em frente à Igreja da Boa Morte, né, o atual Museu da Arte Sacra. Então, o intuito foi mostrar para vocês aí esses prospectos, né, que registraram aí a paisagem urbana, a paisagem mais natural, bem mais urbana, né, de Goiás, exatamente nesse contexto do século XIX, século XX, né, contexto em que Goiás já não estava mais, né, na economia do ouro, né, na exploração do ouro. Os viajantes estrangeiros passaram por aqui, exatamente no contexto século, eles estavam registrando aí, né, a cidade de Goiás e alguns locais. Então espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha colaborado para dar essa percepção da imagem de Goiás aí nesse contexto, ok? Então pessoal, por hoje é só, né? Nossa aula termina por aqui. Ok? Um abração, até a próxima.